Com o lançamento de Terrifier 2 no dia de hoje, eu fico me questionando, fico me indagando e tenho certeza que muitos de vocês também pensam da mesma forma. Podemos considerar Art the Clown, o vilão, né, dessa franquia, como um ícone do terror? Se não, será que algum dia ele pode se tornar um ícone do terror? Ou isso nunca vai acontecer? É exatamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, questionando, trazendo algumas discussões que a gente pode comentar aqui acerca desse personagem Art the Clown. Se ele pode ser considerado um ícone do terror, ou se não, talvez no futuro, ou nunca. Exatamente isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Meu nome é Breno Becalho, sejam bem-vindos ao canal. Bora então quebrar a quarta parede desse personagem vilanesco, né? Art the Clown. Bora lá. Então, pessoal, eu fiquei pensando muito, me questionando e pensando bastante sobre esse assunto, né? E eu cheguei numa conclusão, né? O que significa, primeiramente, ser um ícone do terror? Por que que esses personagens são considerados ícones do terror? Porque eles extrapolam a comunidade do terror, extrapolam a nossa comunidade e atingem um outro patamar, né? Um nível mais alto que atinge a cultura pop. Esses personagens também estão incrustados na cultura pop. Personagens como, por exemplo, o Jason, o Fred, o Chucky, o Pinhead, o Michael, o Ghostface, o Leatherface, né? Acho que não esqueci nenhum, né? Todos eles, né, estão no marco da cultura pop, ou seja, eles extrapolaram, né, a comunidade do terror e se inseriram num outro patamar completamente alto, né? E assim, esses personagens, eles têm uma grande longevidade e também não foi de um dia para o outro que eles se tornaram grandes ícones do terror. Por que atingiram a cultura pop? Porque você pode ver, qualquer pessoa que não gosta de terror, não conhece muito terror, não se liga muito nesse assunto, pode ver uma música, por exemplo, já associar com um personagem, pode até mesmo ver um personagem estampado em algum lugar, vai apontar e já saber quem é esse personagem. E claro, ser presente na cultura pop é ter representações de várias formas possíveis. Em itens colecionáveis, memorabilias, camisetas, canecas, até mesmo pelúcias, bonecos, enfim, né? Action figures, funcos e afins, né? E moletons, chinelo, enfim, várias coisas relacionadas aos personagens. Até mesmo, por exemplo, tênis. Tênis baseados nos personagens, como a gente já teve também. Então, assim, esses personagens já atingiram um nível mainstream, um nível elevado, né, um nível grande ali na cultura pop. E sim, e são homenageados a todo momento, né? Você pode ver vários filmes homenageando esses personagens, séries homenageando, paródias, fanfilmes. Então, assim, videogames, quadrinhos. Então, assim, já atingiu um nível super, hiper, mega alto em relação a isso. Convenções, né? Então, assim, Art the Clown ainda precisa trilhar um grande caminho para justamente chegar nesse grande patamar. Então, não, eu não consideraria Art the Clown um ícone do terror. Mas, analisando todo esse quesito, né, todas essas características que eu trouxe para vocês. Porém, se a gente for analisar um ícone do terror para a comunidade do terror somente, talvez ele possa ser considerado sim por alguns fãs ou por parte dessa comunidade. Porque, querendo ou não, o Art the Clown, né, Art o palhaço, que vocês quiserem chamar o personagem, ele ainda não atingiu um patamar na comunidade como um todo. Nem todo mundo da comunidade de terror conhece o personagem. Então, primeiro, ele precisa ter um grande reconhecimento dentro dessa comunidade do terror e assim extrapolar fora dessa comunidade, atingindo a cultura pop. O que eu acho que pode ser completamente difícil isso acontecer. Primeiro, né, longevidade. Tudo bem que o personagem tá entre nós desde 2008, né, que ele apareceu no curta-metragem The
Circle. Depois ele ganhou um curta próprio, Terrifier, em 2011. Depois apareceu naquele filme antológico, né, All Hallows Eve, em 2013. Ganhando seu primeiro filme solo em 2016, Terrifier. E agora a sequência em 2022, Terrifier 2, né? Então, assim, ele ainda tem um caminho muito grande a trilhar. Ele ainda é muito pequeno, né? Ele circula em locais bem pequenos, né? Por exemplo, Terrifier 1, ele lançou em alguns festivais bem menores, bem mais fechados, bem mais nichados e pouco no cinema, e já lançou em mídia física, né? Em home video. Terrifier 2 já tá começando a aumentar um pouco o nível, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser lançado limitadamente, né? Em 600 ou 700 salas de cinema, né? Então, assim, talvez ele comece a entrar num patamar mais alto. Pelo menos pela comunidade do terror, por exemplo, reconhecer mais esse personagem. Mas ele ainda precisa ter essa longevidade, né? Por exemplo, Victor Crowley. Victor Crowley também, ele nasceu lá em 2006, né? O primeiro filme nasceu lá em 2006, né? Terror no Pântano, se eu não me engano, né? O nome original é The Hatchet, né? E ele, até hoje, né, ele teve 4 filmes, até 2017 foi o último filme, e até hoje ele não conseguiu atingir esse status. Agora, tem outros filmes, por exemplo, que já tem esse grande status, né? Annabelle, por exemplo, apareceu pela primeira vez em 2013, lá em Invocação do Mal, já é um grande ícone, né? Já atingiu um patamar, já tá na cultura pop, né? Ela ganhou seu primeiro filme solo em 2014, já teve 3 filmes, já atingiu um patamar gigantesco. A Freira também, por exemplo, né, Valak, né, que também teve sua estreia em 2016, Invocação do Mal 2, já ganhou um filme solo, agora vai ganhar mais outro filme solo. Então, assim, esses personagens já estão atingindo um status mesmo de ícones do terror. Talvez não tão alto, né, quanto esses primeiros que eu falei pra vocês, os grandes slashers, né? Mas eles estão ali, a gente consegue ver eles em vários lugares, você já tem várias partes desse filme já estão inseridos na cultura pop, né? Agora, Stranger Things, por exemplo, também com os Demogorgons, também já estão atingindo ali a cultura pop, já saíram dessa bolha e já estão também inseridos na cultura pop. O Vecna, que se criou esse ano, já está praticamente também ali na cultura pop. Ou seja, o Art the Clown ainda precisa sair da sua bolha para poder atingir essa cultura pop. É uma coisa muito interessante desses exemplos novos que eu trouxe para vocês, que são mais novos do que o próprio Art, é que tem um grande investimento por trás, tem um grande estúdio, tem um grande dinheiro. Há pessoas realmente querendo trazer esses personagens na cultura pop, trazer esses personagens e tornarem eles famosos e assim capitalizar em cima desses personagens. Então há uma grande indústria, né, por trás que ajudam a alavancar esses personagens a atingirem mercados internacionais. São filmes, séries internacionais, coisa que Art the Clown não é. Você não vê um lançamento de Terrifier no Brasil, por exemplo, nos cinemas. Você não vê. Você vê em outros países? Eu não vejo. Você só vê mais concentrado ali nos Estados Unidos. Então, Art the Clown, ele precisa ter também um mercado mais internacional, mais global, ser reconhecido também internacionalmente, coisa que ele não é no momento. Por quê? Também não tem um grande estúdio por trás. Não tem uma Warner, Universal, Paramount, Sony, Disney nunca, né? Então, assim, não tem um grande estúdio por trás que realmente vê que esse personagem pode se tornar um grande ícone, investir nesse personagem e assim trazer ele, expandi-lo para ele ser reconhecido em mais mercados. Mas por que que isso acontece? Por que que não tem esse grande investimento ou um grande interesse pela indústria de trazer esse personagem Art the Clown para a cultura pop, né? Trazer ele para ser mais reconhecido, principalmente pela questão do tema do filme. Esse é um ponto extremamente problemático. É um filme que não é muito bem aceito por muitas pessoas, não é verdade? Por mais, por exemplo, você não é um fã de terror, não gosta muito de terror, com certeza alguém, né, que você conheça, que não é muito fã de terror, pelo menos já viu algum filme, né? Já viu algum filme do Halloween, já viu algum filme do Pânico, né? Do Pânico não,
do Pânico, não Ghostface, mas Pânico, da franquia Pânico. Vocês já assistiram, né? Pelo menos algum. Pelo menos Sexta-feira 13, algum já deve ter visto em algum momento da vida, parou ali e assistiu, pelo menos isso. E dá pra assistir. São filmes que você consegue assistir, né? Tranquilamente ali, né? Mas agora, Art the Clown já é um nicho do nicho. A gente já sabe que os filmes slashers tiveram seu grande auge na década de 80 e 90, que agora não tem tanto status quanto era antigamente. Você pode ver vários filmes slashers que trouxeram vários personagens novos não vingaram. Victor Crowley, por exemplo, né? Até mesmo na década de 90 criou-se The Fisherman, o pescador, em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e também não se tornou um grande ícone. E olha que o filme é mundialmente conhecido, né? E mesmo assim, não criou-se o vilão ali para esse grande patamar. Então vocês estão vendo que é muito complicado isso. Esse personagem tem que ser aceito por muitas pessoas, não somente pela comunidade, mas também fora dela. E Art the Clown, o filme é muito tenso, é muito mórbido, é muito pesado, até mesmo para fãs de terror, não agrada todo mundo, né? Nem todo mundo consegue assistir esse filme. Eu te falo a verdade que esse filme causou um pouco de mal-estar. E olha que eu sou assim, eu assisto filmes de terror mais de 20 anos, já assisti vários tipos de filmes. E é um filme que realmente me causa mal-estar. Porque eu não sou também grande fã assim, de torture porn. Porque Art the Clown, né, Terrifier, ele extrapola um pouco o subgênero slasher e ele também tem um pezinho ali no torture porn, né? Essa tortura mais pornográfica, essa tortura do corpo, né? Explorar o corpo com tortura, então essas cenas gore mesmo, entendeu? Que é muito pesada. Então assim, é um filme que realmente não tem tanto apelo, muito assim comercial, digamos assim, né? Não é um filme que tem esse apelo comercial por conta do seu teor, por conta do seu tema. Além de também ter um pezinho ali no torture porn, ele também tem um pezinho ali no exploitation, né? Que mostra muitas cenas gráficas de torturas e de mutilações, enfim, é muito pesado, o filme é muito pesado, então é muito difícil ser aceito pela própria comunidade de terror, que tem algumas pessoas que ficam, não, né? Esse não sou eu que tô falando, pessoal, eu fiz uma grande pesquisa em relação a isso antes de fazer o vídeo, vi vários fóruns de discussões também, vi várias pessoas comentando sobre isso, então assim, não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, eu fiz uma pesquisa antes para poder fazer esse vídeo para vocês. Então assim, já é um pouco complicado. Agora, um filme tão mórbido, tão macabro, tão tenso, tão violento, tão gore, tão explícito como Terrifier atingir uma cultura pop é muito complicado. É muito complicado. Ah, mas Breno, Hellraiser também é muito gore, é muito torture porn, é muito não sei o que. Ok, mas assim, ao longo do tempo isso foi atenuado, né? O Pinhead conseguiu atingir esse status, foi completamente mais atenuado ao longo dos anos, né? E tem a questão da longevidade, tem a questão também de um grande estúdio por trás ali fomentar esse personagem, né? E ele foi bem aceito pelas pessoas. Então assim, sabe? Por conta disso, eu acho que ele não é um ícone do terror, pode ser considerado um ícone do terror por parte da comunidade de terror mesmo, né? Algumas pessoas podem ser considerados, mas ele tá muito longe, né? Assim, de ser um ícone realmente do terror ali pra gente colocar nesse patamar, né? Como esses grandes personagens, né? Esse panteão ali desses grandes personagens, né? E precisa de muito chão ainda. Então, assim, é o segundo filme solo dele. Pode ser que no futuro, né, o filme seja um pouco atenuado, porque para poder atingir um mercado tão grande, né, o filme ele tem que ser mais atenuado mesmo, né, infelizmente. Mas ali também ele pode perder suas características, né, os principais do filme para poder atingir esse mercado. Mas, assim, se quer realmente atingir, tem que ser modificados para ser bem aceito, né? Não falando que precisa fazer isso, talvez realmente Terrifier seja aquele filme B, né? Aquele filme que
fica ali mesmo, né, naquele limiar, nunca vai explodir tanto, e é um filme de nicho, né, e ele se aceita como filme de nicho, às vezes nem realmente quer crescer tanto para ser considerado um ícone do terror. Também tem esse terror, né, também tem essa opção de o próprio criador do personagem falar, opa, não, vai ser um filme de nicho, vai continuar esse filme de nicho e vamos sobreviver desse jeito. Não quero ter esse grande status, né? Porque você sabe que quando envolve grandes estúdios, grandes corporações, dinheiro, as coisas vão mudando e você perde um pouco sua liberdade criativa também para você se inserir em algo que vai ser aceito pela cultura pop, pela sociedade em si, né? Enfim. Mas assim, nada impede, obviamente, que daqui a alguns anos ele possa atingir esse status, mas sinceramente, minha opinião, vocês podem discordar à vontade de mim, tá, gente? Eu não tô falando assim, espero que vocês entendam que eu não tô falando mal do filme, que eu não tô falando mal do personagem, tô simplesmente trazendo essa discussão, trazendo essa análise pra vocês. Eu gosto bastante do filme, por mais que tenha me dado mal-estar, mas esse objetivo ele conseguiu. Então, assim, eu gosto do filme, eu acho o personagem simplesmente macabro, mórbido, e ele é muito interessante, né? Ele tem uma complexidade ali. Então, assim, eu gosto, tá bom, pessoal? Não tô falando mal do filme, não, beleza? Mas é somente para trazer essa discussão aqui para vocês, que eu achei muito legal, achei muito interessante. A gente também quer trazer algumas discussões, assim, acerca desses filmes e quero saber a opinião de vocês também sobre isso. Então, por favor, respeitem a opinião dos outros, né? Respeitem a minha opinião, essa é a minha opinião mesmo. Mas, como eu disse, não tô falando mal do filme, não tô falando mal do personagem, nem nada do tipo, beleza, pessoal? Espero que vocês entendam bem sobre isso, tá bem? Beleza? Eu gosto muito desses filmes. Vou assistir Terrifier 2 e se vocês derem muito like nesse vídeo, né, eu faço o review aqui, a análise completa para vocês de Terrifier 2 também, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né, desse vídeo, deem likes e likes e likes e likes para fazer a análise. Se inscrevam no canal se vocês são grandes fãs de terror, né? Nós estamos aqui no 31 dias de Halloween, ou seja, esse especial aqui de outubro do canal, tem muita coisa muito legal. E se inscrevam no canal para vocês não perderem isso e ativem o sininho. Em qualquer momento eu posso voltar aqui trazendo mais novidades, mais coisas aqui sobre o terror, beleza? Então é isso, pessoal. Até os próximos vídeos.